Sentir a presença dele é algo maravilhoso, algo que conforta o nosso coração e que nos faz vencer, nos faz ir além, nos faz superar toda e qualquer crise. A presença de Deus nos impulsiona e nos leva muito mais longe. Ai, aleluia. Para quem não me conhece, eu sou Francisco, casado para sempre com a minha nega show, com a Grazi. Nós somos pais do Miguel, que tá aí, tá ali no fundo com o Juliano, e nós temos o privilégio de poder servir a Deus e de caminhar juntos, cuidando de casais, cuidando de famílias. E nós não temos dúvida que, enquanto fazemos isso, Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando da nossa família, Deus está cuidando de cada detalhe. Amém? Pode tirar a máscara. Boa noite. Tem gente viva aí? Boa noite. Eu sou a Grazi, casada para sempre com meu nego show, com o Francisco. Somos casados há 10 anos. Glória. Falamos Já de falou você. de você, filho. E temos o Francisco Miguel, esse menino abençoado. E é um privilégio estar aqui. E eu pedi as cadeiras, porque eu falei, as tremedeiras é grande, gente. Mas a gente canta e tudo, mas não é fácil, né? A gente está aqui, olhando para cada carinha, vendo cada família. Quando eu olho para vocês, eu não vejo só uma família, eu vejo uma geração. Amém. Porque de vocês tem filhos, que virão netos, que virão bisnetos. Famílias restauradas significa uma nação restaurada. Amém. Então, que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você escolheu investir na sua família, em vir aqui, ouvir a gente, ouvir o Senhor, estar juntos. Eu falo para os casais no curso, quantas vezes vocês não sentam juntos? O Vida 2 é um momento para vocês fazerem um programa juntos, como casal, para a gente falar sobre coisas de casais. Às vezes, quando o filho nasce pequenininho, a gente só fala do filho, né? A gente uma vez saiu para jantar, um tempo depois, você lembra disso? Impressionante. A gente deixou o Miguel com a minha mãe. Vamos jantar, vamos fazer um programa 2, porque faz tempo que a gente não faz um programa 2. Nós somos num restaurante super chique. Sentamos lá e falamos de quem? Miguel. Do Miguel. A gente ficou 2 horas ali sentado comendo. Como ele cresceu. Você viu aquele dia? Ele foi na escola, ele fez isso, ele fez aquilo. Aí, de repente, o Espírito Santo falou, Pei. Aí um parou, olhou para a cara do outro. Nós viemos aqui para ficar juntos e estamos falando do filho. Né? E o Senhor nos chama para falar de nós. Que às vezes a gente está junto, a gente está falando da crise, a gente está falando do Bolsonaro, a gente está falando de um monte de coisa, menos da gente. Menos da gente. É o que nós vamos falar um pouco nessa noite. Sim. E dentro disso que a Linda está falando, nós ouvimos essa semana uma ministração. Na verdade, a Linda estava ouvindo e eu dei umas pescoçadas. E foi algo muito legal, semana passada, algo muito legal que a gente ouviu e que é uma verdade. Quem aqui tem habilitação para dirigir? Habilitação. Antes de você começar a dirigir de fato ou ser habilitado, você tem que fazer o quê? O que você foi obrigado a fazer? A autoescola. Você foi lá fazer um cursinho, aprender a dirigir, aqui dá seta, isso aqui é embreagem, isso aqui é o acelerador, isso aqui é o freio, essa placa significa isso, essa placa significa aquilo, não é verdade? Quem aqui, nós temos médicos aqui, mas tem dentista, né? Não tem médico, mas tem dentista. Ou advogado, temos advogado aqui também, advogada aqui também. Para que você pudesse exercer a sua profissão, o que você teve que fazer? Faculdade.
Pode falar, gente. Pode faculdade, não é proibido não. Teve que fazer a faculdade. E terminou a faculdade e não bastou. Opa, não. Agora, para você exercer a profissão, para você, você tem que fazer uma outra provinha aí, ó. A prova da ordem. Se você não passar nessa prova, ó, você não pode. E aí, nós decidimos casar. Fala, ai, maravilha, achei minha linda, meu amor, o amor da minha vida, tudo que eu sonhei e pedi para Deus, aleluia, vou casar. Vai lá no cartório, fala, vim casar. Ele fala, opa, calma aí, assina esse papel aqui, juiz de paz fala, Deus te abençoe, casado, e pum, casado, vai para o casamento. E aí chega no casamento e começa a dar cabeçada. Por quê? Porque não se preparou para aquilo. Não estudou sobre o casamento. Não procurou aprender sobre a vida a dois. E aí acaba dando cabeçada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, como ser um casal em tempos de crise. Como ser um casal nos tempos que nós estamos vivendo hoje, que são tempos difíceis, tempos onde nós passamos por situações conflituosas. E a crise é isso, a crise é quando nós passamos por um estado de desordem, aquilo que era normal não é mais, mudou alguma coisa, estou em crise. Uma situação de conflito, eu não gostei, ela não gostou, vamos bater de frente, eu penso assim, ela pensa assado, entramos em uma crise, um momento de tensão, eu não sei o que fazer, estou aqui parado diante dessa situação, o que eu faço? Momento de tensão, aí nesse momento eu entro no momento de crise, ou como estamos vivendo hoje, com o Covid, a carência de algo, falta algo. Falta vacina, falta leitos, falta algo no seu casamento, você entra no momento de crise. E o que fazer nesse momento? Como agir nesse momento? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? É disso que nós viemos falar hoje. Hoje a nossa sociedade, o nosso país, vive uma profunda crise de desordem. Hoje muitos casais vivem longe dos princípios, não conhecem, não sabem, porque não lhes foram ensinados. E nós, graças a Deus, estamos aqui para aprender sobre isso, para que a gente possa ir e influenciar essa sociedade, para que Deus, através do meu casamento, do seu casamento, possa nos melhorar e nos fazer ir adiante, e nos fazer ir além. Uma crise nos casamentos, uma crise nas famílias, uma falta de identidade do marido. O marido não sabe ser marido, e a esposa não sabe ser esposa. E quando isso acontece, há uma crise no casamento. O pai não sabe ser pai. Nós ouvimos o testemunho do pastor Jetro, que veio aí, que falou um pouquinho sobre a relação que ele teve com o pai e as consequências disso. A mãe não sabe ser mãe. E muitas vezes há uma grande inversão de papéis. Falando em papéis, no curso Casados para Sempre tem uma lição que fala só sobre isso. Então, você que não fez, aproveita. Então, há uma grande inversão de papéis. E quando isso acontece, por mais que você diga, eu não brigo com a minha esposa, nós vivemos tudo bem. Mas vive tudo bem porque ela manda, se obedece, aleluia. E está tudo bem. Não. Eu não brigo com a minha esposa. Porque ela fala, eu simplesmente faço assim, vamos fazer assim, e está feito. E por mais que não haja briga, mas pode haver uma crise profunda.
profunda no casamento. E muitas vezes essa crise é silenciosa. Muitos casais vivem uma crise silenciosa, dentro de 4 paredes. Só os dois, achando que consegue, achando que pode. Mas vivem uma profunda crise dentro de 4 paredes. Nesse lugar que deveria ser chamado de lar, que deveria ser um lugar de paz, se torna um lugar de crise. E nós fomos olhar um pouquinho o que acontece com os casais hoje. Infelizmente, no nosso país, 1/3 das pessoas que dizem sim e falam eu quero casar, infelizmente, 1/3 dessas pessoas acabam se divorciando. Acaba separando. Acaba decidindo não viver mais juntos, porque enfrentaram um desafio, enfrentaram uma crise e não conseguiram superá-la, não conseguiram vencer essa crise, vencer este momento. E algumas das principais causas de crise no casamento, de divórcio, é a falta de perdão. Quantos casais não se perdoam e vivem remoendo situações que viveram lá no passado, mas isso ainda mora dentro do coração deles. E eles não conseguem viver a plenitude do casamento, porque aquela ferida ainda está aberta. Falta de perdão por infidelidade, por uma mentira dentro do casamento. Outros casais vivem uma crise por causa do dinheiro. Quem já ouviu aquela frase? Acabou o dinheiro, acabou? Acabou? O amor. Acabou o dinheiro? Ih, não, queria comprar aquela calça. Não dá. Queria ir no shopping. Se for, vá no Bauru Shopping. Depois corta essa parte. Tá. Queria ir no shopping. Não dá. Queria comprar aquilo. Não dá. E muitas vezes o casal entra numa profunda crise por causa do dinheiro. Um outro motivo de crise dentro do casamento: intromissão dos pais. Intromissão dos pais. O pai dele ou o pai dela não deixa de pôr o dedinho e dar pitaco no casamento. Ah, filha, não, filha, não é assim, filha. Você tem que fazer assado. É a sogra, perdão. Você tem que fazer assado. Meu filho meu filho gosta do feijão em cima do arroz. Não é assim. Não, tem que ter a roupinha dobrada lá, ele toma banho e encontrar a roupinha dobrada em cima da cama esperando ele. E os pais acabam interferindo demais no casamento, de uma maneira exagerada, e isso faz com que o casal entre em crise. Outro motivo: abuso verbal e abuso físico. Quantos casais vivem presos dentro de relações totalmente fora do padrão da palavra de Deus? O marido humilhando a esposa, ou a esposa humilhando o marido. O marido ou a esposa agredindo um ao outro. Não é ringue, é um lar. É um lugar onde vocês devem viver em paz. E existem outros motivos, mas nós queremos agora, nesse momento, olhar para a palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? O que alguns casais fizeram para vencer esses momentos difíceis que todo casal passa? Vocês já passaram por algum momento de crise no casamento? Difícil? Passaram? Também passei. E nós vamos aprender um pouquinho com um personagem da Bíblia que a gente olha e muitas vezes
a Linda estava fazendo um estudo sobre o livro de Jó, e aí ela veio comentar comigo algo que eu falei, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, não tinha visto isso, não tinha olhado isso com esse ângulo, desta forma. E nós olhamos para o livro de Jó, e vemos Jó passando por um momento extremamente difícil. Muito difícil. Um momento que, para muitos, se nós vivêssemos, seria impensável, inimaginável como agir nessa situação. Jó era um homem rico, um dos homens mais ricos do Oriente, significa muita grana, ele tinha muito dinheiro. E ele, no capítulo 1 de Jó, Deus fala sobre ele, a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia fala que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem que buscava a Deus, um homem que orava, um homem que se dedicava, um homem que intercedia pela sua esposa, e não só pela esposa, mas também pelos seus filhos. Você olha para um homem desse, íntegro, reto, caminha com Deus, ora, jejua, ora pelos filhos, você fala, não tem nada que pode dar errado na vida desse cara. É um cara bom, é um cara que serve a Deus, é um homem que serve a Deus. Mas de repente, acontece algo com ele. De repente, o diabo toca na vida dele. De repente, em um só dia, ele fica pobre. Ele perde tudo. Imagina só, você tem um monte de ações, um monte de ação. Imagina só, igual o da Petrobras que aconteceu aí recentemente. Você tem um monte de ação, tem muito dinheiro investido. De um dia para o outro, pum, as ações caem. 20%, 30%. E todo aquele dinheiro que você tinha, de um dia para a noite, se torna nada. Você fica pobre. E não só fica pobre, em um só dia, esse cara perde os 10 filhos. Imagina isso. Você, em um dia, perder todos os seus filhos. Nós, infelizmente, vivemos, na nossa história, nós perdemos 3. E isso dói profundamente no nosso coração. Imagina só, você perder 10 filhos. Foi o que Jó viveu. Mas mesmo enfrentando tudo isso, ele não abandonou a Deus. Mesmo enfrentando toda essa situação que é extremamente difícil, ele não negou o seu Deus. Ele permaneceu firme. E ele diz, no saí do ventre da minha mãe, vim ao mundo sem nada. Mesmo sem a minha saúde, eu ainda escolho adorar o meu Deus e dizer a Ele toda a honra e toda a glória. Uma das situações mais difíceis dentro da nossa vida, do nosso casamento, é adorar a Deus no momento de crise. Nós escolhemos muitas vezes murmurar. Nós escolhemos muitas vezes dizer, Deus, por que comigo? E a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar a Deus. Em João, capítulo 16, 33, fala que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós aprendemos um princípio fundamental com a vida de Jó, que mesmo passando por situações difíceis, mesmo perdendo todo o nosso dinheiro, mesmo havendo morte, nós devemos continuar adorando ao nosso Deus. Nós devemos continuar dando glórias e honra ao nosso Senhor. Amém? E
Em contrapartida, nessa situação, sem dinheiro, perdeu os filhos, ficou doente, ele tem uma esposa do lado dele. Ele tem uma mulher do lado dele. E o que a esposa de Jó fala? O que ela faz? O que acontece com ela neste momento? O que ela vive e como ela vive neste momento? O que ela faz? Vamos ver. É muito interessante, né? A gente olhar para a mulher de Jó. A gente ouve muita pregação sobre esse texto que o Francisco acabou de deixar aqui para mim. O que a mulher de Jó falou para Jó? E todo mundo já sabe, né? Ela virou para Jó e disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas a gente ouve essa palavra olhando da perspectiva de Jó, de alguém que ouviu isso. Mas dessa última vez que eu estudei o livro de Jó, eu passei a olhar para a mulher de Jó de uma forma diferente. Eu passei a olhar para o coração de uma mulher que também perdeu 10 filhos num dia só. Aquela que gerou, que amamentou, que criou, que puxou a orelha. Naquela época acho que não tinha escola, então ela mesma educou os filhos. Eles já eram grandes, porque a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos na casa de um dos irmãos. Então eles já eram grandes para fazer festa, né? Estavam fazendo ali uma festa. Veio um vento, um fogo, caiu a casa e matou todos os filhos de uma só vez. E essa mulher também recebeu essa notícia. Seus 10 filhos morreram. Essa mulher também perdeu tudo. Se ela usava calça de marca, nem sei mais marca, né? Ela não ia poder mais usar a bolsa dela. Se ela usava uma calça da diferente jeans, depois vocês cortam, ela não ia mais poder comprar uma calça nova todo mês. Agora, vocês mulheres, será que é gostoso ouvir isso? Aquela maquiagem que a gente queria comprar, não vai poder comprar mais. A escova no cabelo que você fazia, a unha que você fazia toda semana, não vai poder mais. E eu passei a me perguntar, será que eu faria diferente da mulher de Jó? Se Deus tirasse tudo da minha frente? E o engraçado é que eu tenho essa resposta. Eu não fiz diferente da mulher de Jó. Porque logo no começo do nosso casamento, nós passamos por uma crise muito menor que a de Jó. Eu acho que eu não vi na terra alguém que passou por tanta tribulação quanto o Jó. Mas logo que a gente casou, ele perdeu o emprego, só eu trabalhava. E depois ele logo arrumou um emprego, mas a gente teve muitas dificuldades. A empresa não ia bem, atrasava o salário, e a gente foi amontoando contas, porque eu não queria perder o meu padrão. Eu sou filha única, gente. Eu sou filha única. Filho único é uma bênção. Aleluia. É uma bênção. Então, tudo era meu, tudo era para mim. Eu trabalhava, o dinheiro era meu. Eu ia lá, eu comprava a roupa que eu queria. Eu vestia o que eu queria. Eu comia o que eu queria. E eu entrei num casamento. Mulher é tão sonhadora, né? A gente assiste os filmes da Disney e a gente acredita que o Felizes para Sempre é todo dia, toda hora, 24 horas por dia. E não é. Gente, aquilo lá se chama ficção. Aquilo é uma história inventada. O casamento não é feliz todo dia, 24 horas por dia. E tudo bem. E tudo bem. A gente olha a linha da vida. Vocês já viram um exame de coração? Ele é assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Se aquela linha estiver reta, é porque morreu. Se o seu casamento é uma linha reta, é porque morreu. Já não faz mais sentido. Então, o casamento ele tem altos e baixos, altos e baixos. E é normal ter altos e baixos. Não é normal surtar toda vez que está no baixo. Por que a gente passa por uma crise? Para crescer. Para aprender. Se as crises que... Eu falo muito isso, né? Que quando a gente está na escola, o professor nos ensina uma lição, correto? A gente aprende lá trigonometria. Faz tempo que eu saí da escola, gente. Eu não aprendi isso, não. A gente aprende lá. Trigonometria, pronomes. Aí o professor passa a matéria, ensina, e depois vem o quê? Uma prova. E aí,
Você não estudou, porque você estava jogando videogame, ou você estava assistindo as Superpoderosas, você estava vendo as TikTokers, você não estudou. E aí você bomba na prova. O que vai acontecer com você? Você vai avançar? Você volta àquela matéria. Você tem que fazer a prova de novo. Você faz a prova de recuperação. E na vida não é diferente. Deus te traz uma crise. Você não passa, você passa a crise de novo. Vocês já viram casais que vivem assim, ó, num looping? Você passa por uma crise, aí você sai da crise, aí depois você volta na crise de novo, aí a gente vai para Juliana, expulsa os demônios, e aí você fica bem, aí daqui a pouco volta na crise de novo, e aquilo não sai daquele looping. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Ei, acorda. Deus está querendo te mostrar alguma coisa. Ao invés de você ficar rodando em círculos ali até furar o chão, esquentando a cabeça, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, porque não consegue. Ei, pergunte a Deus, Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar com essa crise? E eu cheguei nesse ponto. A gente não tinha. Pode contar, né? A gente não tinha o que comer dentro de casa. Porque a gente se embolou tanto nas finanças, né, no cartão, a gente entrou no rolo do cartão, sangue de Jesus tem poder, e a gente não tinha o que comer. E aquela menininha, a princesinha, filha única da mamãe, não podia comprar mais a sua calça. Não podia comer mais a coxinha da feira todo dia, o pastel com caldo de cana todo final de semana. Não dava. E eu fiz igual a mulher de Jó, eu surtei. A menina do louvor, aquela lá que todo mundo olhava e falava, nossa, que unção. Ela surtou. E se eu não tenho um marido do meu lado, que eu vou pontuar isso aqui, que me puxasse de volta, eu não estaria aqui, não. Porque eu gritava a Deus, eu gritava a Deus, não, eu gritava para ele. Não gritava para Deus, não. Eu gritava para ele. Eu falava assim, eu vou embora. Olha ela. Eu vou embora para casa da minha mãe. Eu não casei para viver isso. Eu lembro muito bem dessa cena. Ele trancou a porta da sala, escondeu a chave e falou, daqui você não sai. Nós nos casamos e nós vamos resolver isso. Você casou comigo e nós vamos resolver isso. E isso é uma coisa que eu aprendo com a mulher de Jó. Ela sabia ouvir conselhos. Porque quando Jó chegou para ela nessa parte, e agora vocês estão olhando com a minha perspectiva de uma mulher que perdeu seus 10 filhos, que perdeu a sua mordomia, e estava ali surtando, chorando, enlutada. E disse, amaldiçoa esse Deus e morre. E às vezes eu acho que até, abrindo um parênteses aqui, ela disse isso porque ela não aguentava mais ver o marido dela sofrendo. Um homem que talvez era robusto e poderoso, ajoelhado, coçando-se com telhas de caco. Ela olhou para ele e falava assim, é melhor você morrer. E ela sabia que o único jeito dele morrer era ele falando contra Deus. Então ela disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, para de sofrer. E aí ele vira para ela e ele fala assim, e ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Algumas traduções dizem assim, você fala como louca. E depois desse capítulo 2 de Jó, capítulo 2, verso 10, a gente não ouve mais falar da mulher de Jó em nenhum momento. Ela some da história. E eu comecei a pensar, Deus, por que a mulher de Jó some da história? Talvez porque ela ficou calada. Ela não falou mais nada. Ela podia ter se juntado com os amigos de Jó, que estava lá, enchendo a cabeça dele, e estava lá, tá vendo? É isso mesmo. Mas a gente não ouve falar mais nada da mulher de Jó. Porque ela aprendeu a ouvir uma correção. Que às vezes vai vir do seu marido, às vezes vai vir de Deus. Quantas vezes Deus diz para mim, nessa crise mesmo que nós passamos, cala a boca, fica quietinha. Vai passar. Eu estou no controle. Sabe por quê? Amadinha, lembrei da pastora. Amadinha? Se Deus não está mudando a situação, é porque Deus quer mudar você. Se Deus ainda não resolveu a sua situação, é porque Ele está trabalhando em você. Então a pergunta não é por quê, o que o Senhor quer fazer, Deus? O que o Senhor quer que eu enxergue?
Por que eu estou passando por essa crise? Por que ela está vindo de novo? E a mulher de Jó não aparece mais. Não é fácil a gente ouvir essas correções do Senhor. Não é fácil ouvir essas correções. Outra coisa que eu aprendo com a mulher de Jó é que homens e mulheres encaram uma crise de formas diferentes. E às vezes a gente quer impor o nosso ponto de vista neles. Quando nós estávamos fazendo essa pregação, eu falava assim para ele, eu quero fazer desse jeito. Aí ele falou assim, não, mas eu quero fazer desse jeito. Não o texto, a gente já tinha entrado num acordo no texto. Mas eu tenho uma personalidade, eu gosto de escrever tudo, fazer o ponto A, ponto B, ponto C. Eu sou sistemática, e ele é prático. Ele queria colocar assim, Jó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele me trouxe uma folha com 4 palavras, assim, ó. Eu falei, como que eu vou falar sobre isso? Nós somos diferentes. E Ela aí, fez eu escrever um monte aqui, gente. nós somos pessoas diferentes. No meio dessa crise que nós vivemos, que eu estava descabelando porque eu não tinha o que comer, ele estava super feliz, porque ele tinha uma casa para morar. Eu achava isso um absurdo. Eu falava assim, a gente não tem um guarda-roupa. Você não consegue comprar um guarda-roupa para mim. E ele falava assim, linda, minha casa tem piso no chão. O banheiro da minha casa tem porta. O banheiro tinha porta, gente. Meu Deus, eu ficava... É que eu vivia numa casa onde não tinha porta no banheiro. Era aquela cortininha, sabe? E aí, quando eu comprei a nossa casa, nós compramos a nossa casa, para mim, eu estava no céu, gente. No banheiro tem porta. Aleluia! Glória a Deus! E ela, mas não tem Guarda-roupa. Não tem guarda-roupa. Falei, Jesus, guarda-roupa é depois, tem porta. E eu ficava doida com isso. Mas homens e mulheres encaram uma crise de forma diferente. Vocês são pessoas diferentes. Vocês são uma só carne, com personalidades diferentes. Um vai ser mais prático, o outro talvez vai ser mais moroso em de repente, resolver algumas situações. E aprenda. Aprenda. Não critique o outro. A gente vive numa sociedade que ouvir um não é muito difícil. Então, às vezes, a gente fica protelando, sabe? E, deixa quieto, eu não vou falar nada com ela, porque se eu falar, ela vai explodir. Mas se você não falar, ela vai morrer, marido. Não vou mexer, porque aqui é um vespeiro. Se eu relar o dedo aqui, a mulher explode. Tá naquele dia, ela tá fazendo tudo errado, eu sei com medo. Naquele dia é pior. Mas se você não falar, marido, a sua esposa vai surtar. Se você não tiver a sabedoria de Jó para com amor, tá? Lembra bem disso, coloque em negrito isso, com amor. Corrigir a sua esposa, você vai perder o seu casamento. Um casamento não se destrói em um dia. É de gota em gota. O inimigo vai minando, vai minando. Lembra da linha reta? Isso é um perigo. É um perigo quando vocês não têm maturidade para confrontar um ao outro. Para falar, ei, você está precisando melhorar nessa área, marido. Ou, ei, você está precisando melhorar nessa área, esposa. Deus colocou a gente no casamento para a gente se ajudar. A palavra de Deus diz, melhor serem 2 do que 1. Por quê? Vou parafrasear aqui, porque se a mulher endoidar, o homem puxa ela de volta. Porque se o homem ficar vagando na caixa do nada, a mulher traz ele de volta. Então, aprendam a conversar, a pontuar. Olha, você precisa melhorar nisso. Lembra que eu falei lá no começo, que às vezes nós estamos há 10 anos casados e a gente não senta mais para conversar um com o outro? Pelo menos uma vez por mês a gente senta para discutir como estamos vivendo. E aí, eu pergunto, ele odeia essa parte. E eu sei que ele não gosta. E ela sempre faz isso, assim, meia-noite, 1h, sabe? A hora que você está com sono, sabe aquele sono? Aí ela fala, acende a luz e vamos conversar. Eu falo, Jesus, obrigado, Pai. Se eu fugir, no outro dia vai ser a mesma coisa. Então, vamos embora. E é importante conversar. É gostoso? Não é, mas é importante. É só assim, sabe por quê? Às vezes você está se debatendo e lutando com uma resposta que seu marido tem. Ou você, marido, está se debatendo e lutando para tentar achar uma resposta que está na boca da sua esposa. Mas vocês não conversam. Vocês não discutem porque tem medo. Porque se eu falar, ele vai achar. Se ela falar, ei, vocês são marido e mulher, vocês são uma só carne. Se você não pudesse abrir com a sua esposa, você vai se abrir com quem? Se você não puder ser quem você é,
com a sua esposa ou com o seu marido, você vai ser com quem? Não dá para a gente continuar vivendo casamentos de fachada. Né? Tem aquele ditado, como é que eu falei para você ainda hoje? Do sino. O sino é bonito por fora, mas oco por dentro. Mas não é isso, eu falei bem mais bonitinho, mas não lembro agora. Então, cuidado com a linha reta. Aprendam a se ouvir com respeito, com educação. Aprendam a falar um com o outro. E assim, vai ser um degrauzinho a mais para vocês saírem dessa crise. Às vezes a crise nem está dentro do casamento, às vezes está lá fora, no trabalho. E aí você despeja na sua esposa coisas que é lá de fora, que resolveria se você dissesse assim, hoje o meu dia não foi legal. Que difícil falar isso, né, Brenda, às vezes. Hoje, olha, esposa, hoje o meu dia não foi legal. Ou você chegar para o seu marido, olha, marido, hoje meu dia não foi legal. O que a gente faz? A gente escolhe calar a boca, e aí na primeira cutucada do marido, olha, vem você! Não. Isso não acontece, imagina. Imagina, né, Preto? Não acontece uma vez só. Acontece em casa, gente. Quando o Preto falou assim, nós vamos falar essa primeira. Eu falei, mas será, Deus? Eu sou um casal, eu não sou uma esposa perfeita. Nós não somos um casal perfeito. A gente erra. Essa conversa a gente teve anteontem, de sentar e botar os pingos nos is. Mas é necessário. Né? O problema não é errar, é ficar estagnado ali. É a linha reta. Então, tomem cuidado. Sim, e nós aprendemos então que, mesmo no momento de crise, de dificuldade, Jó permaneceu firme. Mesmo com a esposa dele surtando, Jó permaneceu firme. E permaneceu firme, adorando a Deus. Antes de você mudar, a gente fala que Jó permaneceu firme, mas a esposa dele também permaneceu firme. Porque no último capítulo de Jó, Deus fala que ele devolveu a Jó os bois, os camelos, ele devolveu os filhos, mas ninguém fala que Deus devolveu a esposa. Jó teve esses filhos com quem? É criação espontânea? Não foi, ele teve um filho com uma mulher. Se Deus não falou que ele teve outra, é porque essa mulher ficou com esse homem todo o tempo do sofrimento dele. Todo o tempo do sofrimento dele, a mulher de Jó estava do lado dele. E calada. Ela estava do lado dele. E olha como é ser uma mulher sábia, que sabe falar na hora certa, se posicionar na hora certa e se calar na hora certa. Ela também teve tudo em dobro. Ela também teve filhos de novo. Ela também teve a fortuna toda de novo. Porque ela perseverou e esperou. Ela também foi abençoada junto com Jó. Então, mulheres, vale a pena perseverar. Sim. Então nós aprendemos então com Jó que, mesmo e com a esposa, com Jó e com a esposa, vai esquecer da esposa, com Jó e com a esposa dele, que mesmo em momentos de crise, o melhor caminho é adorar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, que é Ele que tem a solução e é Ele que pode restituir tudo dentro do casamento. Nós queremos também ver um outro exemplo, que é o exemplo de Ananias e Safira. Quem conhece Ananias e Safira? Ananias e Safira eram pessoas que estavam convertidas a Deus. Caminhavam e viviam com os apóstolos. E lá no livro de Atos, capítulo 5, do 1 a 4, conta um pouco da história deles. E conta que um dia, eles, vendo que todos faziam, eles iam, vendiam tudo e colocavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos. Muitos faziam isso naquela época. E eles falaram, opa, aqui no nosso meio, aqui na nossa panelinha, é assim que funciona. A galera vende tudo e entrega lá aos pés dos apóstolos. Então, esposa, vamos fazer isso. E eles decidiram, venderam a propriedade, tudo que eles tinham, e decidiram levar para pôr aos pés dos apóstolos. Mas antes, eles
combinaram algo. Falou, esposa, o negócio é o seguinte, vendemos por 200 mil. Mas a gente vai chegar lá e vai falar que a gente vendeu só por 180. Então, vamos deixar aqui no esquema, porque vai que, né, vai que dá errado, vai que acontece alguma coisa. E eles decidiram viver uma mentira. Eles decidiram viver algo que não era a realidade deles, a verdade deles. E nós vemos que quantos casais decidem viver uma mentira dentro do casamento? Quantos casais decidem viver simplesmente de aparência? Já conheceu um casal que você fala, está tudo errado nesse casamento, mas não separa. Não separa porque, não, minha família, vamos viver de aparência. Não separa, não resolve, não faz nada. Não é para separar mesmo, em nome de Jesus, não é isso. Mas eles vivem enganados. Eles vivem uma mentira. E a Bíblia nos ensina que a mentira é um pecado. Amém? É um pecado. E a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se há um pecado dentro de um casamento, esse pecado está gerando morte nesse casamento. E foi de fato o que aconteceu. Primeiro, Ananias chegou lá, o discípulo, com o apóstolo, falou, e aí, vendeu? Vendi. Por quanto? Por tanto. Nananina não. Você não mentiu a mim. Você mentiu ao Espírito Santo. Pum! Caiu duro. Morto. Morreu. Logo depois, vem a esposa, que confirma a mentira, que mantém a mentira. E essa esposa também morre. E nós aprendemos com Ananias e Safira que nós não devemos viver a mentira dentro do nosso casamento. A mentira, ela mata. A mentira, ela destrói. E nós, dentro do nosso casamento, nós temos que decidir viver a verdade. Independente do que for a verdade, mas viva a verdade de Deus no seu casamento. Não viva de aparência, não viva para mostrar para os outros, viva para ter um casamento saudável, equilibrado e para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que a gente viva a plenitude do casamento. Porque aonde há verdade, Deus ordena bênção. E nós queremos viver um casamento abençoado. Então nós devemos viver a verdade dentro do casamento. Um exemplo de casamento em que viviam a verdade era o casamento de Adão e Eva, antes do pecado. Eles eram transparentes um com o outro. Eles viviam nus, um diante do outro. Não tinha nada escondido. O marido não escondia nada da esposa, a esposa não escondia nada do marido. Eles tinham um encontro com Deus todo final de tarde. E esse é o exemplo de casamento perfeito que Deus quer para mim e para você. Um casamento em que vocês são transparentes um com o outro e ligados com Deus. Eu gostaria muito de chegar aqui e dar uma fórmula para você de como sair da crise. Olha, você faz assim, assim como às vezes muitos coaches fazem, né? Agora vamos empoderar o nosso eu e nananã. A gente pode até fazer, isso pode até ajudar. Mas se você quer realmente sair dessas crises, dessas indas e vindas, só com Jesus. É só com Deus. É só tendo um encontro real com Deus todo final de tarde, ou de manhã, antes de sair para o trabalho, ou à noite, antes de dormir. Mas tenha um tempo com Deus em família. Em família. Os pais que têm filhos, quantas vezes os seus filhos já viram vocês orando juntos?
Quantas vezes vocês tiraram um tempo para orar juntos? E agora eu falo para vocês, maridos, quantas vezes vocês chamaram suas esposas para orar? Porque quem orava aqui na história de Jó, era Jó. Quem chamava para a presença de Deus era Jó. Vocês, homens, são chamados como sacerdotes. Vocês são comparados como Cristo. As mulheres devem amar os maridos como Cristo, como a igreja ama Cristo. Vocês têm um papel muito importante na vida das suas esposas. E vocês estão sendo muito atacados nesses últimos tempos. Mas nós, como igreja, como uma igreja que preserva a família, nós oramos para que Deus levante homens posicionados nessa cidade. Amém. Homens que se posicionam, que diante da crise não se calam, mas buscam ao Senhor. Homens que assumam o seu papel e que não deixe para a esposa resolver tudo. Homens que ouvem a voz de Deus e não a voz do Jornal Nacional ou a voz do que estão dizendo por aí. Porque às vezes o que está dizendo por aí nos desanima demais, nos entristece demais. Mas o que Deus está querendo dizer para você? O que Deus tem reservado para a sua família? Será que você está ocupado demais, pensando em outras coisas e não está ouvindo a voz de Deus? Deus quer chamar os homens de volta à sua posição. Quem tirou isso de vocês foi Satanás. E eu sei que eu vou entrar num tema polêmico aqui, porque hoje a gente fala de empoderamento feminino. Mas Deus quer levantar os homens. Deus quer levantar vocês para serem a direção das suas mulheres. Esse é o plano original de Deus e não aceitem nada menos que isso. Deus chama vocês para tomar as suas mulheres pelas mãos e orar com elas. Ao invés de murmurar, orar. Está difícil? Vai orar. Está complicado? Vai orar. E vocês vão ver o mar se abrir na frente de vocês. E vocês vão ver os milagres acontecendo. Eu creio nisso. E foi assim que nós saímos daquela crise lá atrás. Foi orando. Foi buscando ao Senhor. Algumas coisas não mudaram. O meu coração mudou. Eu comecei a enxergar diferente. Porque nós fomos orar, porque meu marido falava assim, eu começava a brigar com ele, e falava, você quer? E ele dizia assim, eu te ouvi, eu te entendi, vamos orar? Ele não revidava, e isso não foi uma nem duas vezes. Ele não revidava, ele falava assim, eu te ouvi, eu te entendi, vamos orar? Eu ficava doida, mas o Espírito Santo foi me mudando, foi me transformando, foi me acalmando. E nós passamos por aquela crise. Nós passamos por aquela crise. Vieram outras, mas eu já vivi de uma forma totalmente diferente. Eu já comecei a me posicionar de uma forma totalmente diferente. Quando nós perdemos os nossos filhos, eu já me posicionei de uma forma diferente. Eu aprendi a encontrar palavras de agradecimento no meio de uma crise. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite. Você quer um louvor? Você quer ir assim mesmo? Rô, se quiser fazer um louvor ali. Que você tome a sua esposa pela mão agora. Que a gente não fique só ouvindo essa palavra, mas que a gente comece a pôr em prática ela desde já. Deus quer reposicionar vocês. Deus quer reposicionar vocês, esposas, para que vocês saiam dessa crise, para que vocês passem esse tempo de Covid, esse tempo de incertezas mais fortes. E nós aprendemos que o lugar onde nós podemos vencer toda e qualquer crise é na presença de Deus. É só na presença de Deus que nós podemos vencer. É só com Deus, estando com Ele, nós podemos superar.
toda e qualquer dor. É só aos pés da cruz, deixando aos pés da cruz todo o peso, todo o fardo, toda a ansiedade, toda a dor, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos impede de ir além. É só aos pés da cruz, na presença de Deus, eu e você podemos superar toda e qualquer crise. Quer uma receita? Pega essa. Só aos pés de Cristo nós conseguimos vencer. Só com Ele nós podemos superar. Só na presença dEle, aonde Ele derrama sobre nós o seu refrigério. É só diante dEle que todos os nossos problemas serão resolvidos. É com Deus, na presença de Deus, é com Ele. Lá na presença de Deus a cura. Lá na presença de Deus, Deus transforma a situação que parece impossível. Lá na presença de Deus, casamentos são restaurados. É na presença de Deus que gera a transformação. É diante do Pai, é com Ele. E nós devemos aprender a fazer isso. Aprender a pegar a nossa esposa e falar: vem comigo, vamos juntos. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas Deus sabe, e Ele vai nos revelar, Ele vai nos direcionar, Ele vai mostrar o caminho. E se não tem caminho, Ele abrirá o caminho e nos fará andar em terra plana. Não há crise nenhuma que Deus não possa resolver. Não há situação nenhuma, não há casamento nenhum, não há ferida nenhuma que Deus não possa curar. O meu e o seu casamento só pode ser transformado diante de Deus, na presença de Deus. Lá nós temos que adorar, é lá que nós devemos nos derramar, é lá que nós devemos nos entregar. E nesse momento eu quero que a gente possa fazer isso com a nossa esposa, com o seu marido, que nós possamos adorar a Deus, que nós possamos orar juntos, pedir para que Ele possa gerar a transformação necessária. Se tem um problema aí, se há uma crise no seu casamento, Deus está pronto para resolver. Basta clamar a Ele. Basta clamar a Ele. Basta clamar a Ele. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Jesus, nós queremos, Senhor, responder ao seu chamado, Espírito Santo. Nos reposiciona, Senhor, como família, como casais. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós nos perdemos no meio das crises, ó Deus. Nós queremos, na força do nosso braço, resolver tudo. Nós achamos que se a gente ficar calado, as coisas vão se resolver sozinha. Nos perdoa, Deus, porque a última opção tem sido o Senhor. Muitas vezes, ó Deus, muitas vezes, Deus, nós ficamos rodando em círculo e esquecemos de olhar para o alto e buscar a direção do Senhor. Jesus, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, as mulheres, Senhor, que muitas vezes na sua ansiedade querem ir à frente, querem resolver primeiro, acham que sabe tudo. Senhor, nós nos dobramos como mulheres a Ti, Senhor, e dizemos: o domínio é seu, nós não sabemos tudo, faça como o Senhor quiser. Ó Deus, nós precisamos nos calar para que o Senhor resolva os nossos problemas. Ensina a nos calar, ó Pai, como mulheres. Ensina, Senhor, qual é a nossa postura dentro do nosso lar. Jesus, nos reposiciona, nos ensina, Senhor. Nos ensina a sermos sábias.
Nos ensina, Senhor, a apoiar os nossos maridos em tempo de crise, a permanecer até o fim, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a não desistir, ó Senhor, a não desistir das nossas promessas, a não desistir, ó Deus, do que o Senhor tem nos dito. Ó Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais, assim como o Senhor abriu os olhos do moço que achava que estava perdendo, Deus, mas que quando o Senhor abriu os seus olhos, viu que maior é o que estavam com eles do que estava contra eles, ó Deus. Abra os nossos olhos como família e nos mostra, Senhor, o seu braço forte, a sua mão estendida sobre nós, ó Deus. Porque temeremos se o Deus do universo está do nosso lado? Porque temeremos se há um Deus poderoso, há um Deus que pode fazer todas as coisas? Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti. Deus, nós reposicionamos, Senhor, a nossa fé e dizemos, Senhor, nós vamos em frente. Oh Deus, nós queremos, Senhor. Aleluia, Se Deus manda, a gente faz. Eu quero que nós, homens, a gente faça algo que não sei se você já fez isso. Eu gostaria que as esposas se sentassem. As esposas se sentem. Eu não sei se você já impôs as mãos sobre a sua esposa e declarou palavras de bênção sobre a vida dela. Eu não sei qual foi a última vez que você fez isso. Orou pela sua esposa e abençoou a sua esposa. Mas nós vamos fazer isso neste momento. Nós vamos declarar toda sorte de bênção sobre a vida da nossa esposa. Nós vamos declarar que ela sim é uma mulher equilibrada, que ela sim ouve a voz de Deus, que ela sim é direcionada por Deus, que ela sim é uma mulher submissa, uma mulher que anda ao seu lado rumo ao propósito. Então faça isso neste momento. Faça isso, imponha as mãos sobre a sua esposa e ore por ela. Declare palavras de bênção, declare vida, declare tudo aquilo que Deus sonhou para ela, declare sobre ela. Seja sacerdote neste momento. Pai, eu te louvo, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos colocou junto, o Senhor nos uniu e nos fez uma só carne, Pai. Pai, eu quero declarar, Deus, que ela será poderosamente usada pelo Senhor. Usa ela mais e mais, Pai. Pai, que ela seja totalmente possuída pelo Senhor, Pai. Pai, que a mente dela, que as emoções, Pai, que seja tudo direcionado pelo Senhor, Pai. Pai, eu abençoo para que ela seja, Senhor, uma excelente esposa. Eu a abençoo, Deus, para que ela seja uma excelente administradora do lar. Eu a abençoo para que ela seja uma excelente mãe. Pai, eu a abençoo, Deus, Pai, tudo que ela tocar, Pai, seja próspero. Pai, em nome de Jesus, Deus, abençoe, abençoe, abençoe. Abra o céu sobre a vida dela, Deus, e derrama a tua unção, o teu poder. Espírito Santo, toma ela por inteiro, toma ela por inteiro, toma ela por inteiro, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Ah, Deus, nós te louvamos. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos. Nós agradecemos a Deus, porque Ele tem nos ensinado a permanecer firme